Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a confiança do Jaziel em abrir esse espaço para eu poder compartilhar com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que eu tenho lido há anos e tenho feito exposições. É impressionante, Jaziel, Wesley, Paulinho, que está aqui, que cada vez que eu releio o livro de Atos dos Apóstolos, eu fico boquiaberto com as lições que eu vou aprendendo. É uma após a outra. Aí, às vezes, até me pergunto, como é que eu não vi isso das outras vezes, né? Só aqui na igreja, eu já estou no meu quarta apresentação desse estudo às quartas-feiras. É o terceiro remake, né? O primeiro, o segundo e o terceiro remake. 4 vezes que eu estudo. E sempre aprendendo, né? Então, muito obrigado, Jaziel. Eu espero, com muita humildade assim no coração, acrescentar alguma coisa para vocês, espiritualmente, conhecimento, né? E eu também quero dizer o seguinte, que eu estou aberto depois para ouvir vocês, porque é nessa interação que a gente aprende também, né? Tolice a nossa ficar imaginando que a gente, fala, Paulinho, sabe tudo, né? Então, muito obrigado pelo convite, tá? Eu disse para Jaziel, Jaziel, vai ter, porque se tiver algum problema, Jaziel, não, se tiver 1, 2, para mim não tem problema. Se tiver 1, 2 ou 3, como é o caso aqui, não importa, né? Importante é que quem está aqui receba algum tipo de conhecimento espiritual. Nós 4 e mais Jesus. Então, ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a gente estaria junto. É verdade, é verdade. Mas antes, eu queria cantar uma música para vocês, se vocês me permitem, que eu me lembrei esses dias do tempo que eu ia aos Jovens da Verdade. Foi uma música que eu fiz na minha igreja, de composição minha. Ela é assim, ela é simples de tudo. O amor e meu Jesus é maior que o céu e o mar. Ele me deu salvação e amor em meu ser. Eu lembro do Amilcar lá. Se você aceitá-lo, então terá paz no teu coração. Estará com o Senhor lá no céu para sempre morar. Lá no céu para sempre morar. Eu me lembrei esses dias que a gente era uma época de muita produção musical, né? Fafá escreveu, Jaziel escreveu, Edilson Botelho, então, foi uma mina de ouro, né? Esses dias até gravei aí, eu estou gravando uma série de voz e violão para Nos Tempos de Aflição. Eu gravei uma música dele, até acho que pus no nosso Dinossauros, né? Aquela que diz assim, que eu amo, que a Ismênia gravou, né? Como é que é? Puxa vida. Minha vida mudou quando Cristo ocupou, né? É uma música maravilhosa. Eu gravei uma estrofe só. Muito bem, meus amados irmãos, me permita orar mais uma vez. Depois eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias para ler o capítulo 1, são 26 versículos. Mas, para estudar um livro inteiro da Bíblia, eu aprendi com professores e na prática que, independente de você ter um título de bacharel em teologia ou não, para você estudar um livro inteiro, a primeira coisa que você tem que fazer, é ler o livro inteiro uma vez. Pelo menos uma vez. Né? Eu estou pregando expositivamente na carta de Paulo aos Romanos na minha igreja, eu li inúmeras vezes os 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Então,
lê pelo menos uma vez. Mas se você puder ler mais vezes, é até melhor. Tá? E outra coisa, cada vez que você vai estudar uma porção, por maior que seja, essa porção tem 26 versículos. A gente tem que ler. Já lemos uma, duas vezes o livro, mas a gente vai estudar essa porção, que está dividida em 3 partes, né? A gente tem que ler também, tá bom? E depois, se a gente tiver que fazer referência ao texto, como numa releitura, a gente faz, não tem problema. Isso é estudo, isso não é sermão, tá bom? Então, vamos orar antes de lermos Atos 1, os seus 26 versículos. Pai, estamos diante do Senhor, diante uns dos outros, através desse recurso extraordinário que é a internet. E nos propusemos estudar esse livro maravilhoso, o livro de Atos dos Apóstolos, esperando que, sob a iluminação do Teu Santo Espírito, nós recebamos luz, conhecimento, que seja não apenas algo que faça uma massagem ao nosso intelecto teológico, mas que faça bem para a nossa alma e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa por meio do Teu Espírito Santo a leitura e o estudo deste texto que leremos agora. Amém. Eu vou ler, meus irmãos, eu quero informar vocês que eu vou usar essa Bíblia aqui, ó. NAA. Aí, isso, NAA, tá? Ela fica entre a NVI e a atualizada. Você usa essa, né? Eu também tenho essa aqui, né? Eu também tenho uma parecida com essa, ó. Ó, Jaziel, eu tenho uma parecida com essa, que é uma Bíblia na linguagem contemporânea. Eu leio o texto em várias versões, né? E fico com aquela que eu me senti melhor. Eu gosto muito dessa versão aqui, tá? Mas vamos lá, então, a leitura nessa versão aqui. A Bíblia do Discipulado, Jaziel, que você tem do Josadá, que é a mesma versão do Maurão aí, que ele vai usar se você quiser. CNA, né? É a Nova Almeida atualizada. É excelente, ela é muito recomendada, tá? Muito bem. Eu vou ler, são 26 versículos, prestem bem atenção para a gente não se perder na leitura, tá bom? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério.
Ora, este homem adquiriu um campo, versículo 18 de Atos, capítulo 1, com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Versículo 21. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado no grupo dos 11 apóstolos. Pois aí nós temos o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, né? De forma introdutória, antes de analisar o texto um pouco mais detidamente, eu gostaria de dizer o seguinte: é bom que nós, aqueles que já sabem, rememorem isso, os que não sabem, tomem conhecimento, que Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né? Lucas era grego. Ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, e esse livro de Atos dos Apóstolos. Se você somar o que ele escreveu no Evangelho, os 28 capítulos, né? Os 28 capítulos, 28 mesmo? Deixa eu ver quantos capítulos tem o livro de Atos dos Apóstolos. Tem 24 capítulos, 28 tem o Mateus, né? Se você somar Lucas, o Evangelho de Lucas, seus 24 capítulos, mais os 28 de Atos dos Apóstolos, você terá a maior parte do Novo Testamento que foi escrita por um gentio, por um não-judeu. Interessante isso no Novo Testamento, né? Um gentio, né? O seu microfone está desligado, Jaziel. Você está dizendo que Atos tem 24 capítulos? Não, Lucas tem 24, Atos tem 28. Você trocou. Então eu troquei. Obrigado pela correção. Então, Lucas tem 24 capítulos do Evangelho e Atos tem 28. Se você somar esses 2 livros, né, nós temos a maior parte da literatura canônica do Novo Testamento saído da pluma, né, da escrituração de um gentio que era grego, um médico grego, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é importante, né? Outra questão importante: este livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Se nós não tivéssemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós sofreríamos um pouco mais do que já sofremos para entender, por exemplo, Gálatas, a carta de Paulo aos Coríntios, né? A carta de Paulo aos Efésios, né? A própria carta de Jesus aos Efésios no livro de Apocalipse. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é muito importante, primeiro, porque ele é um livro histórico, segundo, porque ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele faz uma ponte, é interessante que estrategicamente ele está entre os evangelhos, os 4, e as cartas, né? A primeira carta que aparece logo depois de Atos é a importante carta, que é chamada o Evangelho de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos. Então, nós temos entre Mateus, Marcos, Lucas e João o livro histórico de Atos dos Apóstolos, e também aí vem a carta de Paulo aos Romanos, né? Esse livro histórico tem como função... Gente, se eu estiver muito acelerado, faço o sinal para desacelerar, tá? Veja bem, esse livro narra os primórdios do cristianismo, como o novo Israel de Deus, que agora é composto de filhos de Abraão que foram circuncidados do coração, né? Como começou a igreja, onde ela começou, em que circunstâncias ela começou, e muito importante, um texto que é extraordinário, que é Atos 2, 42, 47, que merece uma atenção toda particular no nosso estudo,
que é um depoimento lucano de como era a igreja em Jerusalém, que é um modelo para qualquer igreja que queira crescer espiritualmente, numericamente, né? Então, nós temos esse livro de Atos dos Apóstolos que conta como nasceu, onde nasceu, como foi a igreja nos seus primórdios, onde ela estava, né? E temos também a expansão dessa igreja, como ela se expandiu, como ela, missionariamente falando, expandiu. O livro, como eu disse há pouco, foi bem corrigido aí pelo nosso irmão Jaziel, tem 28 capítulos. Eu quero dizer uma coisa muito pessoal para vocês. Todas as vezes que eu chego no versículo 31 de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é como se eu chegasse no fim da leitura de um livro que me comoveu muito. Como eu chegasse no fim do filme. Sabe quando termina um filme e você fala, puxa vida, por que não continua? Por que não continua, né? E eu sinto assim uma saudade do apóstolo Paulo, cara. Diz que ele ficou lá em Roma, na casa, cuidado por guardas, pregando o evangelho. Eu queria mais, né? A Renascer em Cristo fez uma música que até eu cantei muito essa música com um grupo, né? Igreja, o título da música, que diz, de uma certa forma, que nós somos essa igreja depois de Atos 28, 31. E, de certa forma, apesar de a nossa história não ser inspirada, escrita por inspiração, mas nós temos uma história gloriosa desde Atos 28, versículo 31, aleluia, até hoje. Né? Então, vamos lá. O tema central deste livro, então, recapitulando, o autor é Lucas. É um livro histórico que narra os primórdios e a expansão do cristianismo. Tem 28 capítulos, tem como tema central. A maioria dos comentaristas entende que o tema central é a figura do Espírito Santo. Tanto é que algumas versões muito antigas de Atos dos Apóstolos recebem a seguinte nomeação: Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Né? Porque, de fato, é isso. Né? Então, eu também acredito que o tema central, ao ler os 28 capítulos, por várias vezes, é a figura do Espírito Santo regendo a igreja, conduzindo a igreja. A gente vai ver isso quando chegar no capítulo 16, da segunda viagem do apóstolo Paulo, quando ele tenta ir para Bitínia e o Senhor diz, não é para Bitínia. Ele tenta ir para Mícia e o Senhor diz, não é para Mícia. Aí ele está em Troade e tem uma visão do varão macedônio que diz, é ir para Filipos que você tem que ir. E para Macedônia, ele vai para Macedônia. Então, a igreja foi regida, foi movida, isso é muito importante, meus irmãos, pelo Espírito Santo. E o versículo-chave não podia ser outro, todos nós conhecemos de sobejo, que é Atos 1:8, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Então, esse é o tema central, que eu também entendo ser o tema de Atos dos Apóstolos. Mas a minha leitura, ao longo desses anos do livro de Atos dos Apóstolos, eu fiquei encantado também com o fato de que, em todos os discursos de Pedro e de Paulo, ele enfocou um fato que logo nesse capítulo 1 é enfocado: a questão e o fato da ressurreição de Jesus. E todas as falas destes homens, Pedro, dos seus 3, 4 primeiros discursos, até o capítulo 8, 7 de Atos, ele fala isso, a ressurreição de Jesus. E Paulo também fala da ressurreição. Então, esse, para mim, é um subtema do livro de Atos dos Apóstolos. O outro tema, que é muito importante para os dias de hoje, que nós precisamos rever, em tempos de tantos desigrejados, é a ideia da comunidade. A ideia da comunidade. Né? Havia uma comunidade pujante em Jerusalém, que sofreu perseguição a partir do capítulo 8, aí se espalhou, né? Foi para Samaria, depois para o Etíope, aí chegou até a casa de Cornélio, centurião, e assim por diante. Né? Aí chegou em Antioquia, Fenícia, e chegou em Antioquia, e de Antioquia se abriu as portas para o evangelho ser pregado para o mundo gentil. Né? Eu acho, amados irmãos, isso maravilhoso, né? A ideia de comunidade. Né? Comum, mais unidade. Comunidade, né? Havia uma comunidade pujante forte. E olha, aqui atenção, meus irmãos, não havia templo erigido, que isso foi acontecer com Constantino no século IV. Não havia estrutura eclesiástica como tem hoje.
Não havia. Era uma massa de homens e mulheres que se reunia sob a égide dos apóstolos em Jerusalém. E eles, apóstolos, é que resolviam as questões mais difíceis, como nós veremos no capítulo 6, quando surge a diaconia de forma embrionária, uma ideia que eles tiraram da sinagoga, né? Não é uma ideia inusitada. Na sinagoga havia diaconia. Eles trouxeram para dentro da igreja isso, uma boa ideia. Né? Mas foram os apóstolos que sugeriram, 7 homens cheios de reputação do Espírito Santo e também de sabedoria. Né? Então, meus amados irmãos, eu fico encantado com o livro de Atos dos Apóstolos, porque ele fala de comunidade, em tempos em que as pessoas agora na internet é isso aí que se aparece. Eu sou a igreja. Você na igreja, porque igreja é a tradução do termo eclesia, no grego, que significa assembleia, não existe assembleia de uma pessoa só. Isso é uma burrice linguística, para começo de conversa. Assembleia de, no mínimo, 2, 3 pessoas. Né? Sempre foi igreja. E Jesus usou esse termo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclesia, contra o ajuntamento solene. Né? Então, a gente poderia até abrir um leque aqui uma hora, quem sabe, para discutir a questão do culto online, batismo online, ceia online, essas coisas que hoje estão em voga, mas deixa para outra hora, para não fugir dos nossos propósitos. Então, os temas que eu vejo em Atos, o primeiro tema é a pessoa do Espírito Santo e o seu ministério. Sem ele não haveria poder, dinamis, né? Não haveria dinamite, né? Para ser mártir, para testemunhar de Jesus até diante da possibilidade de morrer por causa disso, como escreveu Jesus lá para a igreja, lá de Apocalipse, né? Ser fiel até diante da possibilidade de morrer por causa dessa fé. Né? Então, o outro, que eu acho que é um subtítulo, é a ressurreição de Jesus, porque para mim, meus amados irmãos, versados nas Escrituras aqui, a coroa da proclamação evangélica é o fato de que o meu Cristo, aleluia, está vivo. Ele morreu, mas por não ter pecado, ser justo, foi ressuscitado pelo grande poder do Pai, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1. Né? Então, a ressurreição de Jesus. Né? A gente pode discutir muitas facetas filosóficas com os muçulmanos, com os budistas, com os católicos apostólicos romanos, com os espíritas, mas, amados irmãos, dá para discutir a questão da ressurreição. Como alguém já disse, o que dizer diante de um túmulo vazio? O que dizer diante deste fato maravilhoso, que é a ressurreição de Jesus? O terceiro subtema, que eu acho que é um subtema, o segundo subtema, é a ideia de comunidade. A ideia de que a igreja é um grupo composto de homens e mulheres que se reúnem no mesmo lugar, desfrutam da mesma fé, servem-se de Deus e um dos outros. Que não dá para ter uma igreja... eu sou crente, eu posso ser crente na minha casa. Pode coisa nenhuma, porque a fé tem um forte componente, como disse o Caio Fábio um dia, e disse com verdade, porque não importa quem disse, se é verdade, é verdade. Ele disse, a fé tem um forte componente comunitário. Que adianta eu ter fé em Cristo e morar como um ermitão no alto da montanha, ficar lá com a minha viola. Não tem sentido nenhum. Né? Muito bem, esses são os temas. Né? Eu gostaria de dizer, a título de introdução, que introdução longa, né? E, mais uma vez, se eu estiver acelerado, façam assim para mim que eu diminuo. Tá? Eu queria dizer que o livro de Atos dos Apóstolos pode ser dividido de algumas formas, dependendo do interesse de quem o estuda. Porque, às vezes, quando a gente divide um livro, uma literatura, é para facilitar a compreensão, né? Então, eu divido o livro de Atos dos Apóstolos em 2 partes, do capítulo 1 ao capítulo 12, porque eu tenho como figura central Pedro. Apesar do capítulo 9 nós já encontramos Paulo, aliás, capítulo 8, né? Final do capítulo 7, quando lemos, e Paulo consentia com sua morte. Né? Mas, aqui até do capítulo 1 ao capítulo 12, a figura central é Pedro. Né? Não porque ele é o apóstolo de Cristo, porque ele é o Papa, não é isso. Porque nós vamos ver hoje que não é isso, né? De certa forma. Não vamos entrar muito nesse tema, mas não é isso. Mas é Pedro. E do capítulo 13 até o capítulo 28, é o apóstolo Paulo. Essas são, podemos dizer assim, se a gente estivesse pensando num filme, né, que esses são os 2 protagonistas principais do livro de Atos dos Apóstolos. Os outros aí são coadjuvantes. O próprio Tiago, que morre
ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa, ou Herodes Antipas I, no capítulo 12, o próprio Filipe, que teve uma atuação extraordinária, né? Como diácono, como pregador, testemunhando de Jesus em Samaria, para o etíope, suas filhas, que eram profetisas pregadoras, né? O próprio Estevão, que desafiou o mesmo Sinédrio, que condenou ilegal e injustamente Jesus, né? Mas as figuras centrais são Pedro e João. Então, eu divido para na minha compreensão, o livro de Atos dos Apóstolos em duas partes, capítulo 1 a 12 e 13 a 28. Você pode dividir como alguns dividem, do capítulo 1 ao capítulo 8, Igreja de Cristo em Jerusalém. Capítulo 9 ao capítulo 12, a igreja se expandindo. Vai para Samaria, depois vai para Cesareia, Finícia e outras regiões. Depois, o capítulo 13 ao 28, a igreja para o mundo gentil, levado pelo apóstolo Paulo. Você divide como você quiser, você pode até dividir em outras partes, dependendo do teu interesse. Tá bom? Essa é a introdução que eu faço sempre, com alguns aditivos, às vezes algumas subtrações, dependendo do público que me vê, que me ouve. Mas, basicamente, é isso. Eu posso, depois, redigir isso, né? Digitar, porque está tudo manuscrito aqui, né? Eu posso redigir isso depois e mandar como substrato para vocês, tá? Para vocês guardarem, tá? Se houver interesse, pôr lá no grupo dos dinos, tá bom? Vamos à análise do capítulo 1, com seus 26 capítulos, com seus 26 versículos. O que é que nós temos aqui? Eu estou dividindo esse capítulo 1 em 3 partes, como a Sociedade Bíblica, na verdade, a Sociedade Bíblica do Brasil, aqui, nessa versão aqui, divide em 4 partes. Né? Ela divide assim, versículo 1 ao versículo 5, versículo 6 ao versículo 11, versículo 12 ao 14 e versículo 15 ao versículo 26. Eu divido em 3 partes só, do versículo 1 ao versículo 5, do versículo 6 até o versículo de número 11, e depois os últimos versículos, do versículo 12 até o versículo 26. Vamos, então, ao texto? Então, como eu disse, nós vamos reler. Vamos ler aqui, eu vou fazer a referência ao texto. O que é que nós temos na primeira parte do livro de Atos Apóstolos, primeiro capítulo? Nós temos aqui a informação indutiva, implícita de quem é o seu autor, que é Lucas. Ele diz, escrevi o primeiro livro a Teófilo. Né? Ele se refere ao evangelho que ele escreveu. Então, pela análise literária, a gente descobre que esse é o primeiro livro a que ele se refere, é o Evangelho de Lucas. O evangelho dele, o evangelho que ele escreveu, a biografia de Jesus. Temos quem, portanto, é implicitamente, indutivamente, o seu autor, o autor do livro, Lucas, como eu disse na introdução, um grego que escreveu a maior parte da literatura canônica do Novo Testamento. Né? Ele escreveu um tal de Teófilo. Esse é um nome bonito que as pessoas não colocam nos filhos. Né? Eu coloquei Filipe no meu filho, mas se eu tivesse tido um pouco mais de juízo, eu teria colocado Teófilo, porque Filipe quer dizer aquele que ama os cavalos. A minha vida toda eu orei para que ele não fosse alguém que fosse viciado a frequentar lá o hipódromo de São Paulo, né? O que ama os cavalos. Né? A minha filha, que mora nos Estados Unidos, ela ama cavalo. Aliás, o Fafá tem um sobrinho que ama cavalo. Ele é assim com o meu genro, porque eles amam cavalo, que é o Janinho, né? E você vai lá naquele sítio do Janis, ele mostra aqueles cavalos, tudo. Eu dou a maior atenção porque eu amo o Janinho, mas os cavalos eu não estou nem aí. Quanto custa um cavalo daquele, hein, Fafá? Não é verdade? Então, meus irmãos, eu teria colocado o nome do meu filho, em vez de Filipe, aquele que ama os cavalos, né? De Teófilo, porque Teófilo é um nome bonito, significa o amigo de Deus. Amigo de Deus. Né? Se você quiser ser mais refinado, aquele que ama a Deus. Né? Theos, no grego, philos, né? Aquele que tem amizade com Deus. Né? Então, agora, alguns dizem que esse Teófilo é um codinome, não é o nome de um personagem real, de uma pessoa, que alguns acham que é um alto funcionário romano, alguma coisa desse tipo. Ninguém sabe ao certo quem foi Teófilo.
né? Você pode procurar os comentaristas aí, todos eles ficam meio perdidos, cada um tem uma opinião. Eu acho que era um camarada que ele conheceu, cujo nome era esse, e ele, tentando evangelizar o cara, ele escreve sobre a biografia de Jesus e depois escreve sobre a igreja de Jesus, né? Então, esse é o autor e esse é o destinatário. Uma observação muito importante que eu gosto sempre de fazer no livro, quando estudo o livro de Atos dos Apóstolos, é que esse livro foi escrito entre o ano 63 e 68, 66, por aí. Tá? Essa é a minha dedução, pelo meu estudo. De 63 a 66, tá? 67, segundo dizem, foi a morte de Paulo por decapitação. Tá? Ou ele passou por 67 e não quis registrar a morte de Paulo, ou não chegou. Mas não foi antes disso, né? E é interessante que esse livro de Atos foi escrito depois das cartas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, né? Porque essa discussão pode ser levantada quando formos falar do capítulo 2, da manifestação de línguas. Tá bom? Você vê, Lucas escreveu depois dos episódios de Corinto, depois da discussão paulina de Corinto sobre línguas, tá? Mas isso fica mais para frente, isso eu deixo para vocês, tá? Mas aqui, Teófilo, e a data foi 63 a 67, alguns colocam 70 anos depois de Cristo, né? É interessante que nesses dois primeiros versos, os 3 primeiros versículos, ele faz um resumo de tudo, que ele diz, olha, escrevi o primeiro livro, que é Lucas, ao Teófilo, relatando tudo que Jesus fez, referindo-se ao Evangelho, até o dia em que ele foi elevado às alturas. Você vai encontrar isso em Lucas 24, versículos 50 a 53, porque o Evangelho de Lucas é o único que trata da ascensão de Jesus com um pouco mais de detalhes, o Evangelho. O outro, se não me engano, é Marcos, mas Marcos, como é um evangelho muito sucinto, né, só fala que Jesus foi assunto aos céus. Lucas é o evangelho que fala um pouco mais. E aqui parece que ele oferece outros elementos ao episódio da Assunção de Jesus, né? Então, aqui nesses desses dois primeiros versos, nós temos o resumo de Lucas. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo. Eu acho lindo isso, né? Porque ele faz uma referência usando o termo incontestáveis. Apareceu-lhes durante 40 dias, falando sobre o reino de Deus e comendo com eles, deu esta ordem: não se afastem de Jerusalém, fiquem aí, porque aí vocês vão receber o cumprimento da promessa, o batismo com o Espírito Santo. Veja, Jesus está falando de algo muito importante, que é o batismo, o derramamento do Espírito Santo. Então, os bons teólogos afirmam, né, e eu creio assim, que o Espírito Santo até aí habitava entre as pessoas, né? Na economia divina revelacional do Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava uma pessoa, habilitando-a para o exercício de uma função, e depois se retirava, né? Eu creio assim, né? Agora, a partir daí, o Espírito Santo iria habitar o cristão, o discípulo de Jesus, iria tabernacular. E Jesus diz, o Pai prometeu isso, né? Talvez Pedro tenha feito referência a isso, quando no seu primeiro discurso ele fala do que Joel havia dito sobre o Espírito Santo vir sobre toda a carne. Tá? Então, Jesus disse, fiquem em Jerusalém. É interessante Jerusalém, né? Jerusalém foi onde Jesus sofreu, onde Jesus morreu, onde Jesus ressuscitou e onde ele foi assunto aos céus, né? Jesus diz, é em Jerusalém também que o Pai enviará o Espírito Santo. Jerusalém, portanto, podem brigar, podem quebrar o pau aí politicamente, se é a capital ou não de Jerusalém, pelo menos é a capital do cristianismo. Isso a gente sabe, porque nele se desenrolou os fatos mais lindos da nossa redenção. A morte do nosso Salvador, sua gloriosa ressurreição, sua maravilhosa ascensão. E que nesse lugar o Espírito de Deus veio habitar no crente.
me desculpa se eu fico meio empolgado às vezes, né? Mas é difícil falar das Escrituras sem ter um pouco de empolgação, né? Mas se eu estiver muito acelerado, vai dar uma freada em mim aí, né? Então, Jesus está falando de algo espiritual. Ele diz assim, olha, João Batista batiza com água, algo que você pega e sente. Jesus também foi batizado com água, né? E por aspersão, diga-se de passagem, né? Porque uma das figuras mais antigas, eu me lembro do reverendo João Alves trazendo isso na classe, falecido João Alves, né? Essa é uma das figuras mais antigas de um batismo. Um homem ajoelhado numa porção de água e o batizador com água na mão, assim, jogando na cabeça do batizando. Interessante isso, né? Mas essa é uma discussão para uma outra oportunidade. A verdade é que Jesus está dizendo, o João Batista batizava com algo físico, palpável, temporal, tangível. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E eu me ponho a pensar, o que é que os discípulos pensaram a respeito disso? Cáspita, diria o italiano, né? Quero entender. Cáspita não é palavrão, hein? Tá? Cáspita, o que é isso? Os céus, o que é isso? Espírito Santo. Vamos ser batizados. Tanto eles não entenderam que eles vieram com uma perguntinha bem materializada, bem secularista e mundanista. Eles disseram o quê? Senhor, vai ser nesse tempo, então, né, quando o Espírito Santo vier, Jesus havia falado com sobejo sobre a figura do Espírito Santo, o Paráclitos, em João 16, que é um texto maravilhoso, né? Ele usa lá os termos gregos héteros e alos, dizendo que o Espírito Santo seria alos, alguém diferente, mas igual, da mesma substância que ele, né? Então, Jesus já havia falado sobre o Espírito Santo para eles. E aqui eles perguntam, será esse o tempo, quando vier esse Espírito Santo, que nós teremos aquele mesmo reino glorioso que outrora tivemos nos tempos, por exemplo, do rei Davi? Em outras palavras, será esse o tempo que a gente vai colocar Roma de quatro e dar um pé em Roma e vai tomar Judá, a capital do sul, o reino do sul, e vamos voltar a ser aquele reino glorioso? Será esse tempo que nós vamos ter autonomia, direito de propriedade, não vamos ter mais pagar imposto para César? Jesus disse, mas vocês, Jesus, não sei, né? Até pecaminoso ficar tentando imaginar o que Jesus pensou, né? Mas Jesus olhou para eles e disse assim, olha, isso não é da conta de vocês. Isso não é da conta de vocês. Vocês não estão entendendo. Vocês ainda estão como Pedro estava em Mateus 16, quando Jesus disse que ia para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar, e Pedro só assimilou sofrer e morrer, porque essa é a mente humana, né? A mente humana só assimila o horizontal. Né? Jesus disse, vá de retro, você só pensa assim, horizontalmente, nas coisas dos homens. Você tem que pensar verticalmente nas coisas de Deus. Mas que Jesus aqui está diante da mesma audiência, pensando na materialidade, no secularismo, nos reinos deste mundo. Jesus disse, não é da conta de vocês isso. Isso não é da conta de vocês. Deus reservou isso por sua própria autoridade. Aí ele volta ao tema. Qual era o tema? O batismo com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Eu prefiro até o verbo derramamento, derramar do Espírito Santo, né? Para não dar nenhum indício de que batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção, né? O derramamento, o cumprimento da promessa de que Jesus havia dito, o Pai prometeu, e é em Jerusalém que vai acontecer. Vamos voltar ao tema. Meninos, deixe isso de lado, né? Diria um professor na classe, isso aí não é agora, né? Vamos voltar para a lição que eu estou ensinando vocês. Mas recebereis dínamos, poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas, meus mártires, porque aí vem a palavra mártir, do verbo marturel, testemunhar. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria. Eu fico também imaginando o que é que eles pensaram quando falaram que eles iam testemunhar em Samaria, que a gente sabe muito bem que judeu e samaritano não se dava de jeito nenhum. Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então, o que acontece? Depois disso, Jesus foi elevado às alturas.
foi levado às alturas. Né? Aqui o texto diz que uma nuvem o encobriu. Não vamos imaginar uma nuvem natural de vapor de água, mas uma nuvem da glória, talvez a mesma nuvem que Isaías viu no seu vocacionamento, capítulo 6, lá, um tipo de uma fumaça, algo que impediu-os de ver Jesus sumindo. Ele subiu. Né? E eis que 2 varões vestidos de branco, suponhamos serem 2 anjos, né? 2 mensageiros de Deus, se colocaram ao lado deles e disseram: por que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Interessante que ele chamou-os de galileus, né? E era a grande parte composta de galileus mesmo, né? Pedro, por exemplo, era pescador lá da Galileia, lá de Cafarnaum, né? Galileus, e os galileus não gozavam de boa reputação em Jerusalém, não. Por que vocês olham para cima? Por que vocês olham para cima, galileus? Esse mesmo Senhor Jesus que subiu vai descer da mesma forma. Né? O que é que nós temos aqui? Nós temos algo maravilhoso. A vinda de Jesus será tão visível quanto foi a sua subida. Então, qualquer igreja que um dia já tenha pregado, sem querer entrar em polêmica, que Jesus já desceu, que Jesus já voltou, né? Está errada, porque a volta de Jesus será exatamente como foi a sua ascensão. Aos olhos de todos, né? Todos verão Jesus voltar. E há uns 40 anos atrás perguntava como é isso? Pela televisão. Hoje a gente já sabe que a internet vai ajudar muito, talvez, né? Porque em 2004, se não me engano, houve lá aquele tsunami que varreu a Indonésia. Né? Em poucos segundos, o mundo todo sabia do que tinha acontecido. Né? Então, a mesma coisa será com a vinda de Jesus. Né? Todo olho o verá, porque ele voltará assim como nós o vimos, como os discípulos o viram subir. É interessante que isso aconteceu ali, perto de Betânia, no Monte das Oliveiras. O texto diz que depois eles voltaram para Jerusalém, que dista 1 quilômetro. Aí, em algumas versões, dizem como diz o texto aí, quantos côvados diz o texto? Mas é 1 quilômetro, né? Jornada de um sábado, melhor. Jornada de um sábado era o que os fariseus permitiam, os religiosos, o judeu andar no sábado, 900 metros. Então, 1 quilômetro, 900 metros. E foram para Jerusalém, foram para uma casa, né? Subiram no andar superior, o cenáculo. Lá estavam todos os discípulos, com exceção de Judas, que a essa altura já tinha se enforcado ou morto de qualquer outra forma, não se sabe ao certo. Os evangelistas diz que ele se enforcou. Né? E estava Maria, e estavam os irmãos de Jesus também. Outra questão interessante. Né? Esses dias minha filha perguntou para mim: pai, eu tenho algumas amigas católicas que elas dizem que Jesus não teve irmãos. Aí eu dei essa passagem para ela. Eu falei: pega essa passagem aqui, diz assim, e Maria, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Dele quem? De Jesus. É claro que ele teve irmãos, né? Aí estava lá Maria, os discípulos todos, né? Naqueles dias, não quer dizer que aconteceu na mesma hora. Pedro toma a frente, né? E toma a frente. Pedro sempre foi assim, né? O colérico. Né? Às vezes eu me vejo um pouco Pedro, né? Falando demais, monopolizando o debate, né? Às vezes eu me vejo como Pedro. Né? Ele tomou a frente e disse: gente, nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas aqui, porque temos que ter o 12º apóstolo. Existia na mente deles essa ideia. Né? 12 tribos, né? 12 discípulos, agora 12 apóstolos. A gente vai ver os 12 fundamentos da Nova Jerusalém lá em Apocalipse. Né? E eles fazem o quê? Eles procuram entre eles algumas pessoas para ocupar o lugar de Judas, que seria, então, o 12º apóstolo. O apóstolo, né? E eles escolhem com alguns quesitos. Basicamente, o quesito era esse: ter visto Jesus, conhecido Jesus, né? E ter visto Jesus ser batizado por João e acompanhado o ministério de Jesus até a sua assunção. Esse era o quesito, e ter visto Jesus ressurreto, porque
para acompanhá-lo desde o batismo até a sua assunção, deve tê-lo visto ressurreto. Paulo fala isso na carta aos Coríntios, capítulo 15, né? Eu fui o último, mas eu o vi ressurreto, né? Glorificado. Né? Então, esse é o quesito para o apostolado. E aí, é eleito quem? Um tal de Matias, de quem nunca mais se ouviu falar, né? Mas que ocupou o 12º lugar, o lugar melhor, 12º lugar não, né? Que não existia hierarquia aí. Ocupou a vaga do que era de Judas, o homem de Cariotes. Cariotes quer dizer homem de Cariotes. Né? Eles elegem. Aí eles pegam, lançam sortes, né? E a sorte aí, alguns comentaristas, a maioria acha que eles pegaram 2 pedras, botaram lá um silão na pedra, colocaram um saquinho, e alguém tirou a pedra lá e deu Matias. É você, Matias. Não é José, cognominado Barzabás. Né? Isso não quer dizer que na igreja a gente tem que escolher as nossas lideranças também na base da pedrinha. Né? Porque se a gente for para o capítulo 6, a gente vai ver que a escolha dos 7 primeiros discípulos, diáconos da igreja não foi assim, na base da pedrinha, nem Urim e Tumim, como era no Antigo Testamento. Né? Muito bem, meus amados irmãos, eu queria dar um destaque final para o capítulo 1, verso 8, onde Paulo fala do derramamento do Espírito Santo e do poder, essas 2 palavras. Dínamos, quer dizer, de onde vem a nossa palavra dinamite? Quer dizer, é um negócio poderoso mesmo. Né? Eu sempre digo, quando eu prego Atos 1:8, né, e digo até no meu ambiente presbiteriano, porque nós, os presbiterianos, às vezes, até de forma orgulhosa, gostamos de dizer que nós temos um bom arcabouço teológico, que é verdade. A Igreja Presbiteriana no Brasil tem, sim, um bom arcabouço teológico, mas não é desse arcabouço teológico, dessa nossa confessionalidade, que vem o poder para testemunhar de Jesus. Não é, não. Não é, não. Até eu escrevi um texto sobre oração. Deus falou muito comigo esses dias sobre oração. Né? Eu disse assim no texto, vai na pastoral do meu boletim domingo, que a gente... E vai sair num dos áudios que eu publico aí, que é interessante ver como nos dias odiernos há tanta gente querendo se reunir para discutir assuntos teológicos, ou seja, para discutir sobre o ser de Deus. Mas se você convidar essa gente para vir falar com Deus numa vigília, como alguém já disse, você quer testar a espiritualidade de uma igreja? Convide os irmãos para orar. Eu tomo por mim. Eu preferia ir para uma reunião teológica, para uma reunião musical. E você? Orar é um negócio que não dá visibilidade. Cantar, eu vou lá, toco, canto, né? Apareço, né? Falar de teologia, nossa, que gostoso, né? Mas falar com Deus não dá muita visibilidade, não dá muito ibope, né? Lá todo mundo, como eu fazia na igreja congregacional de terça-feira, ficar no banco lá sentado, orando, depois o pastor orava e encerrou a oração. Não precisava nem orar alto, era entrar na igreja e cada um orar de per si e falar com Deus. Negócio, né? Mas nosso poder para testemunhar de Jesus não vem do nosso arcabouço teológico, da nossa confessionalidade, que é rica sobre vários aspectos. Né? Mas tem gente que briga mais por causa disso do que pelo exercício de uma vida de joelhos no chão e oração. E eu desconheço na história do cristianismo alguma biografia que não seja marcada pela intimidade com Deus, joelhos no chão. Se for ver a história dos grandes homens e mulheres do cristianismo, eram homens que às vezes nem tinham tanto conhecimento. Você quer um deles? Dwight Lyman Pentecost. Não, Dwight Lyman Moody, que foi o grande evangelista de Chicago, a quem se atribui a conversão de aproximadamente 500 mil almas. Você já parou a pensar nisso? Você sabe o que ele era? Um analfabeto. Um analfabeto. Né? Depois aprendeu algumas coisas, mas era um homem sem o lustro, por exemplo. Eu tenho lido aqui no meu Kindle a história dos mártires, por exemplo, John Wycliffe. Eu leio para a Ângela devocionalmente, todos os dias. Eu e a Ângela lemos aqui. Compre esse livro, é maravilhoso. A História dos Mártires, de John Fox. Hoje nós terminamos a leitura de um camarada, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, John Hooper. A morte
desse camarada, o martírio desse camarada foi simplesmente maravilhoso. A Ângela chorou quando eu terminei a leitura. Ela estava em prantos. Né? Então, meus amados irmãos, esses homens eram William Tyndale. A Ângela fica admirada quando você vê, por exemplo, Lutero, John Huss. Esses camaradas fizeram academia. Mas o poder desses homens não estava nisso. Estava no fato de que eles tinham intimidade com Deus. Você lê a história de Lutero, as pessoas se envergonhavam. Sabe, tem duas pessoas que quando eu ando com elas, eu ando com o pé atrás. Uma era o Amilcar. E a outra é o Fafá, que saiu aqui da sala, não sei. Né? A gente tinha que tomar cuidado quando falava alguma coisa, fazia alguma brincadeira perto desses dois, principalmente o Amilcar. O Amilcar dava cada patada na gente, cada paulada, não é? E ele tinha um padrão de santidade, era exemplar. Né? Você dizia assim, o que eu vou falar para ele? Não tenho nem o que falar para ele. Quem conheceu o Amilcar, eu conheci bem o Amilcar. Né? Não só aí no JV, ele era presbítero Amilcar, mas eu o conheci como pastor. Todas as igrejas que eu pastorei, o Amilcar foi lá pregar seus sermões de 2 horas. Né? Mas foi sermões bíblicos. Né? Eu me lembro que uma vez eu falei para ele assim, enquanto o senhor fizer um apelo, eu vou estar tocando. Não quero nada disso, não. Não quero manipulação de emoções aqui. O Espírito Santo vai agir, e agir. Né? Então, esses dois personagens são assim. Então, Lutero era assim, alguém que se aproximava dele ficava assim, envergonhado, certo? Do padrão de vida santa que ele tinha. Né? Portanto, deixa eu repetir, esse dinamis não depende do arcabouço teológico da nossa confessionalidade, que é muito importante e relevante. Mas a nossa espiritualidade e o dom e o poder reside na presença e na plenitude do Espírito Santo em nós. Segundo, o poder para evangelizar e testemunhar de Jesus não depende da nossa organização teológica. Se o governo é episcopal, congregacional, presbiteriano, se você mescla os dois, porque hoje tem igreja batista que é uma mistura dos dois, presbiteriano e batista. Né? Isso são detalhes. Né? O poder para testemunhar de Jesus depende do quanto nós temos do seu Espírito Santo em nossas vidas. Né? E essa palavra dínamos, né? Esse poder que vem de Deus por meio da terceira pessoa da Trindade. E, para finalizar, a palavra mártir, né? Que quer dizer testemunhar. Né? E como eu estou lendo a história dos mártires no meu Kindle, né? Eu entendo muito bem o quanto era doloroso ficar ao lado das Escrituras em 1300, 1400, 1500. Né? Maria Tudor foi quem mandou matar John Hopper. O camarada foi queimado de forma terrível, gente. Colocaram 3 vezes fogo nos gravetos nele, que botaram o graveto verde, acho que até para judiar mais o camarada. Né? Então, meus amados irmãos, já o nosso irmãozinho ele já está até com sono. Vamos terminar. Mártir, a palavra mártir quer dizer isso. Testemunhar, ainda que isso incorra em você perder a sua própria vida. Né? Hoje, eu li ontem uma reportagem de uma mulher que teve que tirar, uma youtuber, um vídeo no qual ela defendia o casamento heterossexual e de um pastor na Inglaterra, né? Em Oxford, né? Fora do local do metrô, pregando que Deus criou homem e mulher. Os guardas foram lá e pediram ele de pregar. Acho que vocês viram isso na internet. Né? Daqui a pouco estão botando a gente na fogueira, gente. Né? Eu, alguns anos atrás, assisti um camaradinha desses aí, envolvidos com LGBT, dizendo, se eu tiver que matar crente, eu mato. E mata mesmo, gente. E mata mesmo. Os muçulmanos estão matando todo dia cristãos. Né? Estão matando cristãos todos os dias, por causa da fé. Então, mártir tem esse sentido. Né? E eu quero finalizar dizendo o seguinte, a respeito do apostolado, que é um tema maravilhoso. Se você quiser comprar um bom livro que trata dessa questão, a Fiel lançou. Esse livro aqui, do Augustus Nicodemos, é o tratado dele, do curso dele de livre docência. Né?
Eu acompanhei ele escrevendo esse livro, conversei com ele sobre esse livro antes de ser lançado, depois ele lançou, custa R$80, é da Fiel. É um bom livro que trata a questão. Temos apóstolos hoje? Então, ele diz que não temos. Eu também sempre defendi essa tese. Porque para você ser um apóstolo... Primeiro, que apóstolos são 12 mesmo. Você vê, Judas se enforcou lá, né? Se enforcou ou caiu da forca no despenhadeiro, morreu. Né? De uma coisa você pode estar certo. Lucas viu os melhores sermões de Jesus, os milagres de Jesus, mas ele não viu o maior de todos, o Cristo ressurreto. Essa bênção ele perdeu. Né? Então, meus amados irmãos, para Judas, arrumaram um substituto, foi Matias. Mas para Tiago, não. A igreja não se reuniu para eleger um outro apóstolo para o lugar de Tiago. Tiago foi passado ao fio da espada e acabou. Os 12 apóstolos são esses. Aliás, quando algumas pessoas me perguntam, mas onde encontro os 12 apóstolos de Jesus? Eu falo, não, excetuando-se Judas, o homem de Iscariotes, você vai lá para Atos capítulo 1, você encontra no primeiro capítulo o nome de todos. Esse Bartolomeu deve ser Natanael. Todos os 12, com exceção de Judas, mas está lá Matias, que ocupa o lugar de Judas dos apóstolos de Jesus. Né? Então, não há um apóstolo hoje. Eu costumo fazer uma diferenciação. Veja, Paulo é chamado de apóstolo? É. Barnabé é chamado de apóstolo? É. Tiago, irmão de Jesus, é chamado de apóstolo? Também é chamado. Né? Mas em que sentido eu vejo esses homens como apóstolos? No mesmo sentido que eu vejo cada um de nós. Aqueles que são enviados para dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Mas apóstolo, esse é o lato sensu. Apóstolo, estrito sensu, somente esses 11, não tem mais. Então, René Terra Nova, essa turma fica inventando historinha, sabe? É um ardor, é um comichão por tapetes vermelhos esticados, pelo culto à personalidade. Apóstolos, não temos mais. Acabaram, na minha opinião, na leitura que eu faço do livro de Atos dos Apóstolos, com base nesses meus argumentos e outros que a gente pode desenvolver ao longo do nosso debate. Esse é o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Eu queria encerrar a minha participação com uma oração, porque eu quero pedir ao mesmo Espírito Santo que me usou agora, que possa filtrar tudo, colocar nos nossos corações, na medida e da necessidade de cada um de nós. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Não sou um pregador apócrifo. Eu sou um homem limitado e pode ser que aqui ou ali eu tenha me enganado num raciocínio que eu fiz. Eu agradeceria muito que alguém me esclarecesse, com amor, para que nós construíssemos juntos um conhecimento sadio das Escrituras Sagradas. Espero que nós não desenvolvamos no nosso coração o desejo de mostrar que nós sabemos mais do que o outro. Nós, na verdade, sabemos parcialmente as coisas e nós podemos construir nesses nossos saberes um saber comum que possa nos abençoar de comum acordo. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida de Lucas, o médico que acompanhou Paulo nas viagens missionárias a partir da segunda viagem. Obrigado por sua instrumentalidade, pelo seu zelo em escrever o Evangelho de forma acurada, pela dedicação em registrar a história do cristianismo nos seus primórdios, na sua expansão, porque tudo isso chegou a nós nos nossos dias. E ao revermos essas histórias, a história de Jesus e a história de Cristo na igreja, a história da igreja de Cristo, nós podemos aprender lições para hoje, passado 2021 anos. Nós podemos aprender lições que podem ser aplicadas na nossa vida com a igreja. Em nome dele, muito obrigado. Aplica em cada coração, devido à proporção e necessidade de cada um, aquilo que tu queres, pela mediação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Muito obrigado, gente. Eu acho que eu falei pra caramba, né?